frio aqui no Rio, não. Tá? Eu não... Pessoal, eu vi que depois de mim o professor Juremir vai entrar. Uhum. Sim. Então eu posso ficar uns minutinhos para conversar com ele sobre o Machado? Pode! Claro. Mas vai ser maravilhoso. Eu vi a observação muito boa que ele fez. Dá uma conversa, mas não quero ocupar o tempo dele, não. Rapidinho, só para a gente trocar 2 palavras. Claro. Que é sempre bom para conversar, não é? Claro, não. E opa, obviamente, a gente ganha. A gente ganha. Obviamente, professor Viaro, se ele se dispuser, é claro, né? Tem que perguntar para ele. Sim, não, mas a gente ganha com 2 intelectuais de grande ordem aqui conversando sobre Machado, né? Então, não tem como não abrilhantar a nossa live, sem sombra de dúvidas. A gente está com 17 horas e 35 minutos, gente. Contribuam com o Diário do Centro do Mundo. Professor, sábado, 24 de maio, nós estamos aí fechando mais uma semana de acompanhamento dos depoimentos, de tudo que está rolando em relação ao STF, e parece que nós já temos tudo alinhado para agora dar andamento àquilo que esperamos sejam as condenações que virão por aí. Como é que o senhor está vendo esta questão que envolve, por exemplo, os generais definitivamente indo para a cadeia? Eu tenho ainda um pouco de receio de falar, né? Mas é isso que está acontecendo, os generais indo para a cadeia. Ontem eu conversei com o historiador Carlos Fico, numa live. Ele está lançando um livro que, segundo ele, é o primeiro livro da carreira dele não acadêmico, o primeiro livro dele escrito para o público em geral, exclusivamente sobre as ditaduras e sobre os militares no Brasil. Também lamentei que o professor Carlos Fico disse que é o último livro da vida dele. Eu lamentei, mas é uma opção dele, que vai se dedicar agora ao audiovisual, vai produzir documentários a respeito do campo da história. Mas aí a gente tem, então, a questão que estava sendo debatida, discutida, e eu pensei, vou falar com o senhor João César também. Os militares brasileiros, depois disso que estão enfrentando agora, podem se realinhar em sua história, professor? Realinhar em que sentido, professor Viaro? Criar vergonha na cara? Não, infelizmente não. Pode haver um recrudescimento do apoio a um candidato como Tarcísio de Freitas, e pode haver, de maneira na surdina, uma tentativa constante de minar o governo da Frente Ampla, porque tem o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula à frente. Mas um realinhamento dos militares brasileiros envolverá um trabalho de médio e longo prazo de reforma séria dos currículos das escolas militares e uma modificação bastante drástica da mentalidade que domina as Forças Armadas brasileiras desde 1889. Porque desde 1889 as Forças Armadas se arvoraram o papel de um inexistente poder moderador na República e se arvoraram o papel permanente de tutores da ordem política brasileira. Então, isso vai ser um trabalho de um longo prazo, mas é importante também reconhecer que é passo a passo. É a primeira vez na história da República Brasileira que militares de alta patente, da ativa e da reserva, estão sendo julgados pelo judiciário. Eu sei que a frase pode parecer redundante, julgados pelo judiciário, afinal de contas, seriam julgados por quem? Ora, poderiam estar sendo julgados pela justiça militar. E a justiça militar é menos justiça do que militar. A justiça militar, por exemplo, inocentou todos os envolvidos no assassinato, massacre de um pai de família que foi alvejado com centenas de tiros e de um reciclador de rua que tentou ajudar. Não me recordo agora, infelizmente, o nome dos dois. Obrigado, Pedro. Durante a ocupação, a intervenção no Rio de Janeiro, quando o general Braga Neto era o responsável, e quando a Marielle Franco foi assassinada, e essas 2 pessoas foram assassinadas com centenas de tiros dados por oficiais do Exército, revelando um completo despreparo
e a total inadequação do Exército para policiamento, porque o treinamento do Exército, de maneira correta, é um treinamento voltado para a neutralização do inimigo, que é um eufemismo para dizer matar. O Supremo Tribunal Federal inocentou a todos, ou reduziu drasticamente as penas, o que equivaleu a uma espécie de obstrução. Então, imaginemos que agora Braga Neto e Tutti Quanti estivessem sendo julgados pelo Superior Tribunal Militar. Seria uma farsa. Como aconteceu, o que foi muito bem levantado por um jornalista, o Luiz Macluf, não é? Uhum. Isso, especialista em militares que desnudou, inclusive, o processo do Bolsonaro. Isso. Ele deixou claro que no segundo processo do Superior Tribunal Militar, o relator do processo votou pela condenação do Bolsonaro. Isso. Os demais membros, os demais desembargadores, votaram pela absolvição com acordo implícito. O Bolsonaro passou para a reforma. Então, que eles estejam sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal é um enorme avanço na história da República, professor Viaro. Mas os avanços nesse sentido na história da República Brasileira, os avanços na ordem social e avanços dessa esfera costumam ter como resposta uma reação muito violenta. Por exemplo, na história do Brasil, professor Viaro, toda vez em que há uma política decidida de inclusão de parcelas vastas da população que permaneciam à margem, sempre que aconteceu, houve reação forte, reação golpista. 64 é apenas mais um exemplo. O ataque que se faz em 2016, o impeachment da presidente Dilma, é apenas outro exemplo. Agora, em que o mercado financeiro pratica luta de classes 24 horas por dia, 7 dias por semana, a desestabilização do governo Lula é um processo permanente. Então, a possibilidade dos militares terem um despertar de consciência e compreenderem que estão agindo de maneira equivocada desde 1889 é nenhuma. A única possibilidade real é que a justiça não volte atrás, não haja anistia e que fique claro que ou eles dão um golpe e impõem uma nova ditadura de 2 décadas, ou se tentarem golpe vão para a cadeia. Mas então o senhor está dizendo que a frase dita por muitos veículos de imprensa nos últimos meses, a frase DNA golpista, serve para nossas Forças Armadas? Mas a República principiou com golpe, em 15 de novembro de 1889. Foi um pronunciamento militar. 2 anos depois deste golpe, em novembro de 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca dissolveu o Congresso e decretou um estado de sítio. Houve, então, a primeira revolta da Armada. A Marinha, preocupada com o protagonismo excessivo do Exército, a Marinha se revoltou. O Marechal Deodoro da Fonseca, que não contava com essa reação, renunciou. Assumiu o Floriano Peixoto, o vice-presidente, que, como não havia ficado no poder tempo suficiente para completar o mandato, deveria apenas convocar eleições, as próximas eleições presidenciais. Ele se aferrou ao poder, disse: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Houve a segunda revolta da Armada. O Marechal Floriano Peixoto tornou-se, entre outras coisas, o Marechal de Ferro, porque ele passou na espada os representantes da resistência na Marinha. Passou na espada, professor Viaro. Ele matou, ele executou. Não, professor, ele neutralizou, professor. É isso. Houve pelotão de fuzilamento.